Dando continuidade às nossas resoluções de questões de concursos, desta vez para a Marinha do Brasil, Engenharia Mecânica, prova de 2007, questão aí sobre termodinâmica, falando sobre compressão isentrópica. Questão de número 6. Um gás ideal a 227 graus Celsius e 5 bar absoluto é comprimido isoentropicamente para 10 bar absoluto. Qual é a temperatura após a compressão, considerando K igual a 1,3? Então vejamos aí a resolução desta questão. Bem, os processos isentrópicos podemos defini-lo como sendo a operação de muitos sistemas ou dispositivos de engenharia, como bombas, turbinas, bocais e difusores, é essencialmente adiabática, quer dizer, quando não há troca de calor com o meio. E eles têm um melhor desempenho quando as irreversibilidades, como o atrito associado ao processo, são minimizadas. Os processos isentrópicos permitem definir eficiências de processos com o intuito de comparar o desempenho real desses dispositivos ao desempenho sob condições idealizadas. Processos isentrópicos, um processo durante o qual a entropia permanece constante, é chamado de um processo isentrópico. É caracterizado por a variação da entropia, ou ΔS, é igual a zero, ou seja, a entropia final é igual à inicial. Lembrando que a entropia é o nível de desordem das moléculas dentro de um sistema, tá? Ao final de um processo, uma substância terá o mesmo valor de entropia inicial se o processo for realizado de forma isentrópica. Então, organizando os dados que nos foram fornecidos, tá? T1, que eu vou chamar de temperatura inicial, ele é igual a 227 graus Celsius, ele quer saber a temperatura final, T2. Ele nos forneceu uma pressão inicial, P1, igual a 5 bar, P2, que é a pressão final de 10 bar, e ele falou que o K é igual a 1,3. O que eu preciso saber? Fórmulas para os processos isentrópicos, né? T2 sobre T1, para uma entropia constante, é igual a V1 sobre V2 elevado a K menos 1. Mas isso quando eu relaciono a temperatura com o volume, que não foi o caso. Para a relação entre pressão e temperatura, eu tenho essa fórmula. P2, que é a pressão final, é igual a P1, que é a pressão inicial, vezes T2 sobre T1, temperatura final sobre a temperatura inicial, elevado a K sobre K menos 1. Como nos foram fornecidas as pressões e uma das temperaturas, utilizaremos esta fórmula que as relacionam. Então devemos, em primeiro lugar, converter a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Ou seja, sabendo que Kelvin é igual a graus Celsius mais 273, tá? A gente vai trabalhar aqui com o número inteiro, mas na verdade é 273,15, tá? Mas vamos trabalhar com o número inteiro para facilitar os nossos cálculos. Então Kelvin é igual a 227 mais 273, ou seja, 500 kelvins. Então, utilizando a fórmula que relaciona a pressão com temperatura, e sabendo que K sobre K menos 1 é igual a 1,3 sobre 1,3 menos 1, teremos então que K sobre K menos 1 é igual a 4,33. Então, aplicando na fórmula, teremos que P2 é igual a P1 vezes T2 elevado a 4,3 sobre T1 elevado a 4,3. Então, isolando a temperatura final, quem é que eu preciso descobrir, eu terei que T2 elevado a 4,3 é igual a P2 vezes T1 elevado a 4,3 sobre P1. Logo, T2 elevado a 4,33 é igual a, substituindo os valores, 10 vezes 500 elevado a 4,33 sobre 5. Então, T2 elevado a 4,33 é igual a 2 vezes 500 elevado a 4,33
Resolvendo isso, iremos encontrar o seguinte, que T2 é igual a 4,33 é igual a 9,7178 vezes 10 elevado a 11. Sendo assim, T2 é igual a raiz 4,33 de 9,7178 vezes 10 elevado a 11. Teremos então que T2 é igual a 586,8 kelvins, que é aproximadamente 587 kelvins. Agora eu preciso converter novamente para graus Celsius, né? Então, Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Então, graus Celsius é Kelvin menos 273, ou seja, T2 é igual a 314 graus Celsius, o que vai nos levar à alternativa A como alternativa correta. Então, tá aí uma questão de termodinâmica, tá? Você precisaria lembrar das fórmulas, dos conceitos para conseguir resolver essa questão. Aparentemente uma questão simples, aplicação direta da fórmula, mas você precisaria saber os conceitos, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa contribuição por hoje. Se você gostou, entendeu, curte, comente, compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e até a próxima. Forte abraço!